Vamos agora ao que trouxe vocês aqui, que vocês leram lá no site, né? O nome está parecido, não está exatamente como está lá. Nós vamos fazer um apanhado geral daquilo que afeta a atividade imobiliária em termos tributários. O Rosíris foi muito feliz na colocação inicial dele. É exatamente isso, hoje e cada vez mais, o profissional de todas as áreas, o profissional da intermediação imobiliária muito mais, porque quase sempre ele está envolvendo um sonho, a pessoa está comprando um imóvel. Segundo, está envolvendo valores significativos, em muitos casos, economias de quase uma vida inteira. Então, nada pode sair errado naquele momento. Lógico que ele não precisa ser um especialista em imposto de renda, não precisa ser um especialista dentro do imposto de renda em ganho de capital, que é a questão mais séria, na minha visão, dos conteúdos aí que afetam, mas ele tem que saber o básico. E isso a gente vai passar aqui. Eu trouxe um material, lógico, nós somos legalistas, vocês estão dentro de uma casa que trabalha estritamente dentro da legalidade, nós não podemos fazer diferente, inclusive sob pena de sermos demitidos na condição de funcionário, nós estamos amarrados à lei. Então, eu trouxe no slide, eu até, quando o Gilberto me ligou dizendo que estaria aqui, combinando a estada dele aqui, ele perguntou se tinha slide, eu falei, eu não gosto muito de slide, faço um slide com 4 linhas e fico falando 4 horas. Mas aí eu dei uma aumentadinha para ter um material para vocês, e também ficar olhando para mim cansa, né? Olha um pouquinho para a tela, aí fica mais tranquilo. Então, lá a gente coloca mais ou menos como está na lei. Um pouco chato de ler, mas a gente vai tentar falar numa linguagem que seja fácil de entender. E, no final, a gente fala de uma questão importante, vocês estão aqui, a atuação de vocês, ela tem implicação para o nosso cliente, no sentido comercial, nós chamamos ele de contribuinte, né, que é a malha. A decorrência do trabalho de vocês pode tirar ou colocar uma pessoa na malha. Então, conhecer um básico com relação à malha, como ela funciona, o que leva um contribuinte à malha, a gente vai passar também. Então, vamos falar de ganho de capital, vamos falar da malha, vamos falar da modificação à vida na forma de declarar do corretor de imóveis desde o ano passado, né, que mudou a forma de nos enviar a informação referente ao seu cliente, ao seu quem te procura para adquirir um imóvel, comprador ou vendedor, né? E estaremos no final abertos a perguntas. Porque está sendo, como está sendo filmado, gravada a palestra, para ficar mais assistível depois, se alguém for assistir, a gente vai deixar todos os questionamentos para o final, tá bom? Então, se tiverem algum papel, alguma coisa aí, senão a gente providencia também, anotar para não esquecer, e no final fazem as perguntas. Ok? Onde está o comandinho aqui? Então, comecemos. Funcionou, beleza. O ganho de capital, ele está quem quiser, por curiosidade ou por necessidade de saber mais, praticamente tudo está nessa instrução normativa, a 84 de 2001. Ela é a nossa norma, já precisando de revisão, porque já tem muita emenda, mas é a nossa norma básica. No final, aí, ou no meio dos slides, eu tenho uma lista de outras normas que afetam o ganho de capital. E depois vocês poderão, eu não sei se no site vai disponibilizar, mas se quiser, eu não sei, acho que sim, né, Gilberto? Para quem associado, né? É isso que eu chamo? Ao Cresce? Inscrito no Cresce, vai ter acesso, não sei para os demais. Eu peguei e deixei esmaecido, deixei clarinho aquilo que é ganho de capital, mas que não afeta vocês. Mas se eu tirasse, ficaria manco, dava a impressão que alguma coisa foi esquecida. Por isso que tem coisa clara, tem coisa na cor normal da letra. Ganho de capital. Fato gerador do ganho de capital. Que interessa a vocês, operações imobiliárias, está ali na primeira linha. Alienação a qualquer título de bens, direitos, ou cessão, ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição. Então, esse é basicamente para
o interesse de vocês, o fato gerador do ganho de capital. Não é, e aqui já vai uma informação importantíssima para quem está aqui e para quem vai assistir depois a palestra gravada. O fato gerador do ganho de capital, a definição tributária dele, não tem nada a ver com registro, não tem nada a ver com lavratura de documento em cartório, etc, etc. O fato gerador ocorre quando duas partes, eu até gosto de brincar, pode pegar um papel de pão e dizer: compro, prometo comprar o imóvel seu situado, assinou, valeu. Para nós, Receita, o fato gerador, ele nasce com essa manifestação de vontade das duas partes, comprador e vendedor, promitente, cessionário, cedente, os nomes todos aí que o juridiquês coloca. Aconteceu o fato gerador pelo compromisso entre as duas partes. Eventual obrigação de algum pagamento vai nascer quando? Quando o dinheiro sai de A para B. Para o imposto de renda, o foco do imposto de renda é o quê? É a transação financeira. E aí vem mais uma informação importante para vocês, que a gente sabe que no dia a dia é a primeira conversa. Ah, mas por que valor? Qual que é o valor? O valor é o valor efetivo, sempre. É lógico que o cliente de vocês, ele quer passar pelo menor valor possível. Por quê? Porque ele quer economizar custas de cartório, né? Custas e emolumentos, e até economizar imposto. Mas, legalmente, o que cada um vai fazer é a responsabilidade de cada um, e lembrando que a sonegação está tipificada como um crime, inclusive. O que cada um vai fazer é problema de cada um, mas legalmente, qual é o valor da transação? Valor efetivo. Qual é o valor efetivo? Aquele que A transferiu para B. Se transferiu à vista, está completo. Eu tive um compromisso, eu honrei o compromisso fazendo o pagamento. O vendedor, aquele que recebeu o pagamento, neste momento, ele passa a estar obrigado a calcular o seu ganho de capital. Não significa que ele vá pagar ganho de capital. O ganho de capital, para quem é jovem há mais tempo, assim como eu, já teve o nome de lucro imobiliário. Não deixa de ser um lucro imobiliário. Mas hoje, na terminologia da Receita, nós usamos ganho de capital. Ah, mas e se o pagamento é parcelado? Pagamento parcelado do bem que foi adquirido, o imposto também será parcelado proporcionalmente, mesmo que passe, inclusive, para anos seguintes. Isso ocorre, imóvel rural, às vezes, pelos valores envolvidos, você tem pagamentos aí que passam de alguns anos. A cada parcela recebida, o beneficiário desse recebimento, o vendedor, ele deve calcular e recolher o ganho de capital. No final, podem perguntar à vontade. Mas a nossa legislação, tanto leis quanto instrução normativa, para quem não está acostumado com o funcionamento da tributação, a nossa figura normativa mais usada chama-se instrução normativa. Só que ela não cria regras, especialmente com relação a tributo, no sentido de criar alíquota, aumentar a alíquota, mudar vencimento, ela não tem esse poder. Ela precisa se basear numa lei e ela transforma o que a lei diz no operacional. Instrução normativa, ela diz como que eu faço aquilo que a lei manda fazer. A lei manda pagar imposto sobre ganho de capital. A instrução normativa detalha como eu faço isso. Então, vão aparecer leis aí, mas a maioria que nós temos é instrução normativa. Isenção. A primeira que aparece aí, veja que eu apaguei algumas aí, eu deixei esmaecido, porque não interessa muito. Indenização para a reforma agrária. Vocês não estão envolvidos nesse processo, né? Então,
é para conhecimento. Indenização por sinistro, furto ou roubo, nada a ver com o corretor e muito menos com a imobiliária. Então, por isso está aí, porque existe, mas não está, não vou perder meu tempo com ele. Esse aqui sim, alienação de imóvel até 440. Eu coloquei entre parênteses que é uma exclusão e não uma isenção. É só para a gente, porque vai que um advogado assiste isso aqui depois e fala, puta, o cara falou besteira. Não. Exclusão tributária, o efeito no bolso é exatamente igual à isenção, como é igual à redução. Ou seja, você deixou de pagar ou pagou menos. Mas, juridicamente, são coisas distintas. Tá? Então, é uma exclusão tributária, está no grupo de isenção aí, mas não é a mesma coisa, a gente não vai se aprofundar. Quando acontece, e essa informação é importantíssima para vocês, o seu cliente está lá para vender um imóvel e pergunta, e tem tributação da Receita em cima disso? Pergunta básica, imóvel, é um imóvel, o senhor tem outro imóvel? Se ele não possui nenhum imóvel rural, nem imóvel urbano, e aqui é imóvel gênero, ou seja, casa, apartamento, terreno, vaga de garagem, tudo entra no conceito de imóvel, tá certo? É gênero. E mais, não é propriedade apenas, é posse ou propriedade de único bem, cujo valor de venda, de alienação, seja até 440. Se a pessoa não possui nenhum outro bem, posse ou propriedade, o que ele está vendendo agora é até 440, não há ganho de capital, desde que nos últimos 5 anos ele não tenha alienado nenhum imóvel. Então, é a concomitância das duas coisas. Ou seja, o que significa isso? Desde que nos últimos 5 anos não tenha havido outra alienação. Significa que o benefício pode ser usado uma vez a cada 5 anos, concorda? Cada 5 anos ele pode ter esse benefício. E aqui uma informação importantíssima. Eu tenho um único imóvel, mas eu tenho um usufruto de outro imóvel. Ele não tem um único imóvel. Por quê? Ele tem a propriedade e posse de um imóvel, aquele que ele está pretendendo vender, mas, ao mesmo tempo, ele tem um direito real de uso, que é o usufruto de um outro imóvel. Então, aquele imóvel para ele não é o único. Por quê? Posse ou propriedade. Ele é único que ele tem propriedade, mas posse ele tem de 2, daquele que ele está vendendo e o usufruto desse outro imóvel. Então, isso é importantíssimo. 440 mil, único imóvel possuído, não houve alienação nos últimos 5 anos, com ganho ou sem ganho, tá? Não importa o que ele vendeu, não importa o valor do que ele vendeu nos últimos 5 anos. Se enquadrou nisso, independentemente do ganho, ele não paga, ele está isento, é uma exclusão tributária, mas na prática ele ganha, ele pode ter o ganho de capital, só que o ganho de capital não é tributado. Outra isenção, que na verdade é uma redução, que a Lei 7.713 de 88 atribuiu, ela foi dada para imóveis possuídos ou propriedade do imóvel de 69 a 88, 69 a 88 dá 20 anos. 20 anos vezes 5% dá 100%, concordam? Por isso que a gente acaba chamando de isenção, mas também não é uma isenção. Foi uma redução dada pela lei, linear, 5% em cada ano, significa que se alguém está vendendo um imóvel, cuja data original de aquisição, a data de aquisição para aquele contribuinte, foi de 69 para trás, qualquer ganho de capital que ele tenha estará reduzido em 100%. Por isso que a gente chama de isenção, para ficar mais fácil de entender. Ou seja, venda de um imóvel com aquisição anterior a 69 também não tem ganho de capital, não paga qualquer imposto. E aqui não tem nada a ver com seu único imóvel, cada isenção, cada exclusão, ela tem a sua regra,
e são verificadas simultaneamente. Me enquadrei na primeira, morreu aqui. Não me enquadrei, vou para a segunda. Me enquadrei na segunda, morreu aqui. Não me enquadrei, tem mais ainda. Ok? Então, 69 a 88, nós temos 5% a cada ano. Se o imóvel é de 80, ele vai ter 45% de redução. Perfeito? Está dando 8 anos aí, né? É isso? Não, 9 anos. Está dando 9 anos, porque 88 eu também, 80 eu também conto. De 80 a 88, 9 aninhos, 9 vezes 5, 45. Então, na hora que ele for calcular, o aplicativo que a Receita disponibiliza, chama-se GCAP, ele já, pela data de aquisição, ele já faz o devido cálculo. Com relação à data de aquisição, como não é objeto do assunto, não vai aparecer, eu gostaria de colocar algumas questões importantes aqui. Qual é a data de aquisição? É interessante que, nas questões jurídicas, sempre tem o depende, né? É o que torna a situação, às vezes, mais complexa. Depende. Data de aquisição, se é uma compra e venda, ou venda e compra, como aparece lá na escritura, né? É a data, é aquela data. Mas se esse bem entrou no patrimônio dele por herança, por exemplo, sucessão, mortes, causa ou causa-mortes, qual que é a data de aquisição de um imóvel havido por herança? É a data do falecimento do decujus. Não é a data do formal de partilha, sentença, não é a data do trânsito em julgado desse formal de partilha, se for o caso, não é a data da escritura pública de partilha em inventário, que hoje é possível, se não houver menor, se não houver litígio, eu não preciso ir em juízo numa sucessão, eu posso ir direto para o cartório e lá eu faço a partilha. Aí só tem essa data, que é a data da escritura. Só que a escritura tem a sua data, mas a data da aquisição para o beneficiário daquela herança, para o herdeiro, é a data da morte. Com a escritura não tem muito sentido, porque muito rapidamente você consegue, meses depois, já ter a escritura feita, mas quando vai para juízo, vocês sabem que pode demorar muito, né? Pode perfeitamente, aliás, é proporcional ao tamanho do espólio a ser partilhado, né? Quanto maior o espólio, maior a briga e maior o tempo que demora para se resolver. Então, pode demorar 10 anos. Aquele bem vai aparecer na declaração dos beneficiários 10 anos depois. Só que lá na declaração ele tem que informar, ele deve informar, inclusive, para uso futuro, que a data da aquisição já está 10 anos lá atrás. Qual a importância disso? A gente vê daqui a pouco, porque tem uma redução que continua existindo aí. Como eu estou falando de isenção, a redução do ganho da linha de cima, ou seja, do 5% ao ano em cada ano, também é um rendimento isento, né? No exemplo que eu dei, se o bem foi adquirido em 80, ele tem 9 anos de redução. Então, 45% do valor do ganho é isento, o resto é tributável. O sistema faz tudo de forma automática. Nós não teremos break também, né? Nem o COF, nem o break, viu? Porque os dois andam juntos ou nenhum vem. Então, a gente vai direto até vocês cansarem e aí a gente encerra. Mais isenção. Olha como a receita está boazinha, tem um monte de isenção. Essa isenção é a mais nova, vigente, ela vem da chamada MP do Bem, acho que vocês se lembram, Medida Provisória do Bem, que você ligava o Jornal Nacional, todo dia falava nela, né? Tem algumas coisas assim mais generosas lá realmente, uma delas é essa redução do artigo, aliás, aqui está falando da isenção, a isenção do artigo 39 e a redução do 40, mas vamos tratar das duas. Primeiro, a isenção do artigo 39 da 11.196. O que diz? Diz o seguinte, isso aí foi uma intenção bacana, numa época que teve um resultado espetacular. A intenção do governo, a intenção do legislador foi aquecer o mercado imobiliário.
De que forma? Facilitando a comercialização, no sentido de não ter imposto, para unidades residenciais prontas, casas e apartamentos, ou então, como a figura jurídica considera um imóvel pronto, o imóvel na planta. Imóvel na planta, juridicamente, é um imóvel pronto. É desta forma, inclusive, para proteger o comprador. Ele está comprando, você tem lá o quiosque da imobiliária, da incorporadora, você olha lá, só tem a terraplanagem. Mas você está comprando, naquele momento, um imóvel pronto que vai ser entregue em X tempo. Então, juridicamente, é considerado a aquisição do imóvel pronto, tanto que você assina uma promessa, né? Promessa de compra e venda, etc., etc., e aí tem aquele trâmite que vocês conhecem melhor do que eu. Foi criada essa isenção na seguinte regra: se eu vendo um ou mais, isso é importante, um ou mais imóveis residenciais e o produto da venda deste imóvel ou destes imóveis, eu aplico integralmente ou parcialmente na aquisição de um ou mais imóveis residenciais, eu tenho isenção. Se eu apliquei todo o produto da venda, isenção total. Se eu apliquei proporcionalmente o produto da venda, eu pago ganho de capital somente daquela parte não aplicada na aquisição de uma outra unidade ou outras unidades residenciais. Importante aqui definir muito claramente como funciona esses 180 dias. Início da contagem desse tempo. Como eu disse, qualquer manifestação de vontade, eu disse isso no começo, fizeram lá num papel de pão um acordo, já disparou o reloginho dos 180 dias. Tá? Não é registro, não é lavratura de escritura no cartório de notas, nada disso. É qualquer coisa que prove que os dois fizeram um acordo de compra e venda naquele momento, uma promessa que seja. Feito o acordo aqui, reloginho dos 180 dias disparou. Tá? Recebeu, não recebeu, aí é uma outra questão. Lógico que se ele vai usar o produto da venda para comprar outro, eu estou dizendo que o comprador tem que pagar para ele ter o recurso e comprar o seu outro imóvel. Perfeito? Disparou o relógio nesse compromisso. Então, contagem inicial, contrato, qualquer documento, qualquer manifestação de vontade entre as partes. Disparou 180 dias. Não são 6 meses, são 180 dias corridos. Encerramento do termo. Como a lei é clara e ela é uma lei de isenção, tem que ser interpretada gramaticalmente. Tem algum advogado aqui? Tem? Tá. Uma das interpretações previstas no direito é a literal ou gramatical, e ela é exigida pelo artigo 111 do Código Tributário Nacional para o caso de isenção. Então, eu não posso estender, eu não posso ampliar, eu não posso usar outras formas de interpretação. Então, o que acontece? Está dizendo utilização do valor. Utilização do valor é pegar o dinheiro da venda e comprar outro bem. Significa que a contagem do prazo final aqui dos 180 dias é pagamento do imóvel adquirido. Isso é muito importante. Por quê? Hoje, praticamente, novos empreendimentos, novas incorporações, quase todas estão saindo através do conceito jurídico de imóvel na planta. Perfeito? Praticamente todos os novos empreendimentos saem dessa forma. E como é, tradicionalmente, essa operação imobiliária? Você negocia com a construtora, a incorporadora, com a imobiliária que está intermediando o negócio, você vai dar uma entrada, você vai dar intermediárias, etc., etc. Você tem a sua parcela mensal, em média, 2 anos após, você tem a entrega do
empreendimento, do seu apartamento adquirido, ali se apura quanto você ainda deve, e aí entra o agente financeiro para você resolver, ou você paga à vista, ou você financia o saldo. Perfeito? Todos concordam? Não falei besteira, né? Então, é assim a regra geral. Quando eu uso essa isenção do artigo 39 da ONU 196, qual é o cuidado que eu tenho que tomar? Que passar de 180 dias vai passar imediatamente, né? Então, se vendi um imóvel para comprar um imóvel na planta e eu quero isenção do ganho de capital, eu tenho que negociar com construtora, incorporadora ou imobiliária para que eu tenha algum ganho na antecipação de parcelas que eu vou fazer, para que eu pegue o produto da minha venda ou das minhas vendas e utilize aqui, amortizando, se não der para pagar tudo, amortizando o investimento que eu estou fazendo na aquisição desse imóvel na planta. Então, mesmo que a aquisição seja de imóvel na planta, só tem o benefício aquilo que eu pagar dentro dos 180 dias. Ficou claro? Então, isso é importante. Não vale para término de construção. Nós temos uma situação que a Justiça está dando, que é quitação de dívida similar ao sistema financeiro da habitação que eu já possuía. Eu tenho um imóvel financiado, eu pego um outro imóvel, vendo, e com o produto dessa venda eu liquido o financiamento que já era meu quando eu vendi. A Justiça está aceitando isso, tá? Está dizendo que a lei foi rigorosa demais ao excluir também isso. Mas, fora isso, não há outra possibilidade de utilização. Ah, mas eu vou comprar um terreno. Terreno não é unidade imobiliária residencial. Ah, mas eu vou terminar minha construção, eu tenho lá um outro imóvel, um outro terreno que está com uma casa parada, eu vou terminar. Não, você está terminando uma construção sua. Então, é construção. Construção não dá isenção. Então, isenção é a aquisição de uma unidade pronta ou na planta, que tecnicamente é uma unidade pronta. Outra isenção, permuta sem torna. Lá em Engenheiro Coelho a gente fala na orelha, é trocar pau a pau, um pelo outro. Quando você troca um pelo outro, eu costumo usar a seguinte figura para fixar isso, que é, você está trocando o texto no imposto de renda. Você troca o texto, o valor não. Por quê? Porque eu estou dando o imóvel A e recebendo o imóvel B. É claro que eu coloco na linha que estava o A a baixa, 0, ele está saindo do meu patrimônio, e digito os dados do imóvel B que está entrando. 0 na esquerda, aqui na declaração de bens na direita o valor. Mas que valor? Exatamente o mesmo do imóvel dado. Permuta é isso. Não importa se no mercado ele vale mais, se quem está vendendo está dizendo, olha, você está ganhando dinheiro porque o meu vale 200, o seu vale 100, mas eu quero o seu imóvel. Não. Aquele 200 que entrou no seu patrimônio, ele vale 100 porque o seu que foi dado vale 100. Esse seu de 100 que vai entrar no patrimônio daquele que diz que o dele vale 200, lá é 200. Então, cada um só troca, só põe na linha de baixo o imóvel recebido, mas mantém o valor. Isso é permuta sem torna. Entrou a torna será proporcionalizada e sobre ela haverá a tributação com ganho de capital. Então, quando há torna, somente a torna é tributável. Direto? Não, tem um cálculozinho que você proporcionaliza. Você pega o valor do bem, você soma com a torna e depois divide pela torna e multiplica por 100. Quem gosta de matemática, essa conta está dizendo o quê? Quantos por cento a torna representa no todo com ela dentro, né? Essa é a matemática que é feita aí. E aí o sistema calcula também, faz tudo certinho. A parte de baixo está esmaecida porque não é objeto de vocês. Tá, eu achei que eu tinha pulado, mas está nesse slide. Esse slide eu acabei quase meia-noite, então há risco de alguma coisa, o sono ter atrapalhado, mas não. Na verdade é uma revisão, que isso aí a gente faz há algum tempinho. Só o Bob se me ouve há 25 anos ou mais.
ou mais, não aguenta mais. Quase que eu estou fazendo uma gravação e deixando aqui rodando. Vamos a alguns conceitos que eu ainda não disse, eu listei aí apenas para a gente não esquecer. Fato gerador do ganho de capital, acho que ficou claro no momento anterior que eu disse, né? É a operação em si, é o fato gerador. Para a linguagem técnica da tributação, o fato gerador é quando existia uma hipótese de incidência, está lá na lei, é ficção. Se acontecer isso, isso aconteceu. Isso é o fato gerador. Então, nesse momento, fato gerador é o quê? Alienação, aí a qualquer título, tem vários nomes que eu posso dar para essa alienação. Ocorreu a alienação, aconteceu o fato gerador. Obrigação de pagar quando eu receber. Se eu não receber, não há a obrigação de pagar. Alíquotas. O ganho de capital, tradicionalmente, todo mundo conhece, é o imposto do 15%, né? Ele não é mais só 15%. Desde 2016, Lei 13.259, nós passamos a ter degraus, a ter progressividade bastante significativa, valores elevados, ou seja, a progressividade começa com ganhos superiores a 5 milhões. Então é alto, né? Acima disso. Vai até 22,5, vai até 22,5, dependendo do ganho de capital. E mais, tem uma coisa muito importante. O 15%, ele continua fixo lá na sucessão causa-mortes, tá? São as demais alienações. Lá na sucessão causa-mortes, que também se calcula ganho de capital lá, basta que o bem saia da declaração do falecido, do decujus, e vá para a declaração do beneficiário herdeiro, através da declaração final de espólio, com valor majorado. Eu majorei, eu tenho que calcular. Ali não há o 27, o 22,5, não há o degrau, são degraus. Tá? Bens comuns, aqui é importante lembrar, precisa saber, quando o bem é comum, nós temos regras mais específicas, 1829, inciso 1º da nossa Lei 10.406 de 2002, né? Nosso Código Civil vigente, que é, se o bem é comum, vai depender a data de aquisição do regime de casamento, ou mesmo de união estável, né? Não vamos nos alongar, mas só lembrar que, se o regime é comunhão parcial, com relação ao bem que era originalmente do outro cônjuge, a data de aquisição é o casamento. O casamento, pelo regime de comunhão universal de bens, faz com que aquele bem que pertencia só para um, nesse momento, passe a ser comum para os dois, né? Se o regime é comunhão universal, toda e qualquer aquisição na constância da sociedade conjugal será a data efetiva da aquisição. Se é comunhão parcial de bens, todas as aquisições havidas durante a constância da sociedade conjugal será um bem comum, portanto, dos dois. Aquilo que existia antes continua sendo bem privativo de cada um. Perfeito? Então, essas são as regras da data de aquisição. E na sucessão, a data de aquisição é a data da morte. Na dissolução da sociedade conjugal, a data da dissolução, quando o bem não era da pessoa. A mesma regra anterior, quando na dissolução da sociedade conjugal ou na sucessão causa-morte, já havia a meação. A meação, ela não ocorre na hora de um falecimento. Ela já existia pelo regime de casamento lá atrás. Simplesmente na hora em que ocorre o falecimento, que esse bem é desmembrado, a parte da meação já era do outro cônjuge, do cônjuge sobrevivente, e a outra metade vai ser transmitida para os herdeiros. Lembrando que
não vamos nos aprofundar, mas lembrando que com o novo Código Civil, nós temos casos em que o cônjuge ele é também herdeiro, depende do regime adotado. E que a união estável, como regra geral, ela equivale à comunhão parcial de bens. Se nada for dito, ela se assemelha, tem algumas filigranas aí, mas ela se assemelha ao regime de comunhão parcial. E a união estável comporta também que se defina em contrato lavrado no cartório de notas e registrado no registro civil, recomendado que se faça isso para completar o título, pode comportar o regime de separação total de bens também na união estável. Que se nada for dito, união estável gera o equivalente, o assemelhado à comunhão parcial de bens. O que temos de importante aqui? Redução do ganho de capital. Nós já falamos um pouquinho dela, a redução do ganho de capital da 7.713 de 88, que entrou na isenção, porque 88 já está bem lá atrás, né? Eu não estava na Receita ainda em 88. Olha só, entrei em 91. Então, boa parte desses imóveis antigos estão zerados, estão isentos de ganho de capital. Por isso que a gente falou no outro item. Mas aqui a gente vai falar do artigo 40 da 11.196, que trata de também uma redução e que continua vigente nos dias de hoje. Então, vamos lembrar um pouquinho e voltar no tempo. 1991, exatamente o ano que eu ingressei na Receita, nós tivemos uma anistia, um perdão amplo, geral e irrestrito para a questão patrimonial. O que isso significa? Significa que o contribuinte pôde, lá na declaração do exercício 92, acertar os valores dos seus bens. Na época, quem é jovem há mais tempo vai lembrar, havia uma época que você chegava no cartório, aquela famosa pergunta, por quanto você vai passar essa escritura, era livre, você pagava 300 e passava por 30. Alguém lembra disso? Hoje dá para fazer isso? Não mais, né? O valor que o cartório toma por base, via de regra, valor que o município fixa para o ITBI, o valor da planta genérica de valores do IPTU, enfim, tem parâmetros e isso vai caminhar, eu não tenho dúvida disso, eu tenho acompanhado e participado até de alguns estudos, isso vai caminhar para ser algo muito próximo do valor de mercado, provavelmente vem algo tipo, a cada 5 anos o município vai ser obrigado a reavaliar toda a sua planta, e o município perde muito ITBI com isso, por não reavaliar os seus bens, não precisa subir o IPTU, ele mexe na planta, se dobrou, ele joga para metade a alíquota do IPTU, ele não subiu o IPTU, só que ele vai ganhar no ITBI, né? Porque ele passa a ter uma tributação maior. Da mesma forma que existe hoje para o imóvel rural o CIPT, Sistema de Preço de Terras, vai existir, eu acho que mais 1 ou 2 anos, né? Nós temos um horizonte aí, sem nenhuma segurança do que vai acontecer, mas eu acho que essas questões mais operacionais estarão mantidas e vão acontecer. Nós teremos um tipo de um sistema único de preço de terra urbana. Então, vai haver essa facilidade assim, que existe hoje no rural. Bens de pequeno valor. Está lá na 7.713, não se corrige, eu acho até que ninguém vai mexer com esse valor. Para fins de imóveis, há a isenção para bens de pequeno valor. O que é bem de pequeno valor? Um bem imóvel que tenha como valor de venda até 35 mil. Praticamente impossível hoje, né? Só se acontecer um loteamento bem lá no meio do mato, bem longe, a civilização não chegou ainda, talvez possa valer menos que isso, mas na prática, né, não vai existir. E não é o custo de aquisição, porque tem
declaração daquele tempo que a pessoa dava lá para o cartório o valor que ela bem entendia e o cartório aceitava, que pode estar por 35 e vale 350. Não é o caso, não é o custo, é o valor da venda, é o valor da alienação. E aqui não tem nada a ver com um único imóvel, tá? É bens de pequeno valor alienados no mês. Se eu alienei, vamos admitir que ainda exista um imóvel de 20 e um de 15. Estou isento. 2 eu somo, mas deu 35. Se eu alienar um de 20 e outro de 20, 40. Passei de 35, os dois são tributados, inclusive aquele primeiro que eu vendi. É um limite por operação mês. Hoje não tem mais sentido também, mas no passado, eu falo disso pelo menos desde 94, 35 mil valia um pouquinho mais, né? Em 94, havia o questionamento. Mas então significa que eu tenho vários lotes que eu recebi lá de herança, eu posso vender um cada mês? Com relação a essa isenção, eu posso, né? Um em cada mês, até 35. Mas, está no slide final, eu acho, ou penúltimo slide, eu estaria me incorrendo num outro problema, que é equiparação da pessoa física à pessoa jurídica pela prática de operações imobiliárias. Depois a gente volta ao assunto, salvo engano, Lei 4.591 de 64, essa é antiguinha, um pouquinho mais nova que eu só. Redução de ganho de capital, concluído. Bens de pequeno valor, concluído. E essa próxima linha é terrível. Atualização do custo do bem. Posso atualizar o custo do bem? Vamos retomar o que a gente estava dizendo. Eu pude atualizar, não posso mais. 2 atualizações que foram permitidas por lei. Primeiro, 31/12 de 91, declaração de 92. Na época, eu acho que a descrença na coisa pública era superior a hoje, inclusive, e estavam saindo aí de uma ditadura, etc, etc. Quando saiu essa bondade, ou seja, você pode acertar a sua declaração de bens sem pagar nada, a contrapartida era um rendimento isento. As pessoas acharam que era armadilha, muita gente não fez e dançou. Não pode atuar. Ou fez lá, ou é o valor que está na declaração. Então, atualização de valor de bens. Nós tivemos 31/12 de 91, declaração de 92. Depois nós tivemos mais uma atualização de 23,26%, que foi dada na declaração de 98, mas referindo-se a 31/12 de 95. O que acontece? Desde 1/1 de 96, que nós não temos mais a atualização do valor dos bens que estão no patrimônio. Bom, há uma chiadeira geral com relação a isso, mas é absurdo, a inflação está aí, a variação do mercado, etc. Mas tem uma lógica que é: a atualização faria sentido se eu atualizasse a valor de mercado. O que me faz um bem mudar de valor? Bom, passou lá uma estrada maravilhosa, aquele bem valorizou. Isso é valor de mercado. Concordam? Valor de mercado é expectativa de direito. Ou seja, isso é muito comum, vocês no dia a dia trabalham com isso, eu digo, minha casa vale 1 milhão. Isso é o que eu acho que ela vale, ou até eu consigo aí, numa cotação, obter isso. Mas vender por 1 milhão é uma coisa diferente. Depende do momento, depende do mercado. O mercado ainda está numa curva, não está subindo ainda. Vamos ver o que vai acontecer se houver república a partir do mês que vem, acho que vai haver, a gente vai ter um início de alguma recuperação que pode ser significativa ou não, mas o mercado imobiliário ele tem uma sensibilidade muito grande ao que está acontecendo com a economia, né?
Mercado em baixa, você pode dizer que vale 1 milhão, mas você não vende por 1 milhão. Se quiser vender, tem que baixar o preço. Agora, imagine se você pudesse, na sua declaração de bens, todo ano estar fazendo refletir lá a atualização do mercado. Então, não há essa atualização. Mas há uma compensação, que eu acho até razoável, que é o artigo 40 da 11.196. O que ele fez? Foi a medida provisória do bem. Então, teve um período que a MP estava vigente, então vale a regra da medida provisória, depois ela virou lei, modificaram ao transformá-la em lei, aí começa uma outra regra, mas, na prática, o programa GCAP faz tudo isso sem nenhum problema, na prática você consegue chegar ao cálculo das reduções. Tem uma redução no começo desse período aí de 96, de 6% em cada ano. De lá para cá é o equivalente a 3% a cada ano. Só que não é linear que nem foi aqueles 5% que eu falei no início, que 5% vezes 20 zera. Aqui, 30 anos vezes 3, ou 33 anos vezes 3, não vai chegar a 100, vai chegar perto. Por quê? Porque é uma fórmula exponencial. Quem gosta de matemática é bacaninha, dá até para fazer na mão, mas tem que gostar de matemática. O programa faz de forma automática. Só para vocês terem uma ideia, e quem usa o GCAP já viu, simulem qualquer valor lá, coloca um valor de 100 mil lá, só para ficar fácil de entender o percentual, e vocês vão ver que um imóvel que estava no seu patrimônio em 1 de janeiro de 96, ele já está perto de 80% de redução de ganho hoje. É uma redução significativa. Custo, nós já falamos dele. Permuta contorna, já falamos também. Permuta com torna, ficou claro que é a torna que é tributável. Nós falamos com a permuta sem torna na isenção e eu aproveitei para explicar que a torna é atributável. Aqui não tem, nem tudo é interessante, então a gente não fala de tudo. Isso aqui, bom, doação. Também não interessa a vocês, mas a doação gera. Aqui interessa. Isso é importantíssimo. Todas essas regras que eu falei, redução da 7.713, isenção de bens de pequeno valor, redução do artigo 40 da 11.196, isenção do artigo 39 da 11.196. Tudo isso é para residente no país. O não residente não tem nenhum desses benefícios. Eu tenho atendido, eu faço plantão fiscal aqui também desde sempre, e atendo muito, principalmente num momento de crise como esse, pessoas que vislumbraram sair do país. Uma pessoa que se planeja para sair do país e não quer perder dinheiro, ele tem que vender seus imóveis antes da saída. Ou sair com o ânimo de voltar, e aí os imóveis continuam aqui. Porque se ele vender depois que ele já está na condição de não residente, ele perde todas essas reduções, independentemente da idade do bem. Quanto mais velho o bem, menos imposto ele paga. Tá? Então, ganho de capital de não residente não tem nenhuma redução, não tem nenhuma isenção, não tem nenhuma benesse. É um planejamento que o contribuinte que vai deixar o país tem que fazer. O que mais que é importante aqui? Isso aqui é só para conhecimento. Correção, eu faço uma venda parcelada e essa venda parcelada prevê alguma correção nas parcelas. A parcela é ganho de capital. A correção não é ganho de capital. A correção é carnê-leão. Quem não é da área de contabilidade, expliquemos o que é carnê-leão. Carnê-leão é o caso em que você, beneficiário do rendimento, não tem uma fonte pagadora, pessoa jurídica te pagando, você vendeu o imóvel para uma pessoa física, e você teve um rendimento de juros, pactuados lá no seu parcelamento,
nas parcelas da venda a prazo. Esse valor você leva para a tabela, gera um DARF, código 0190, e recolhe até o último dia útil do mês seguinte, aquele em que você recebeu a parcela com os juros. Então, juro em parcelas do ganho de capital não é ganho de capital. É tributável? É, mas por outra regra, que é o Carnê-Leão. Desapropriação não vem ao caso. Alienação durante o inventário, isso interessa para vocês. Quando o inventário está em andamento e ocorre uma alienação durante o inventário, essa alienação, quem está fazendo é o espólio. Só que a regra é a regra de uma venda normal, porque a regra do ganho de capital do espólio na transmissão causa mortes, ela é diferente. O vencimento do imposto é o vencimento do prazo de entrega da declaração final de espólio. Então, a sentença pode ter saído agora em maio deste ano, e eu vou pagar o imposto somente em 30 de abril do ano que vem, pela atualização dos bens que foram para os herdeiros. Se algum bem, durante o inventário, é vendido, aí você tem a questão jurídica, pode necessitar de autorização judicial, etc., etc. Aí não vamos entrar nessa seara. Mas houve a venda. Essa venda é do espólio e a regra é regra geral. Recebi o valor da venda, até o último dia útil do mês seguinte ao recebimento, eu tenho que recolher o ganho de capital. É a única diferença. Todas as reduções, todas as isenções podem ser utilizadas nessa venda, como também é utilizada na própria transmissão por sucessão causa mortes. Aqui é uma lista, depois a gente disponibiliza, veja como a gente tem lei, né? Leis e normas infralegais que tratam do ganho de capital. Tem mais uma página ainda, que é só para... Maravilha, chegamos na parte boa. Rendimentos de aluguel. O rendimento de aluguel, assim como todos os demais rendimentos da pessoa física, eles estão normatizados na Instrução Normativa 1500, que é de outubro de 2014. Quem é contador vai lembrar, nós tínhamos uma IN número 15, que era a que definia tudo sobre rendimentos, e alguns outros assuntos também, claro. E aí, quando a gente elaborou essa IN, ficamos aguardando a numeração, porque a numeração é sequencial, para que ela fosse publicada no momento que chegasse o 1500, para facilitar a vida e a memória de quem usa, de quem faz palestras. Passou de 15 para 1500, então ficou fácil, para não fazer uma correlação mais difícil. Foi interessante que ela ficou na gaveta esperando uns dias para poder pegar o número 1500. Tudo relativo a rendimentos está ali, né? E o aluguel, claro, artigo 30, ele começa a ser tratado. Rendimentos recebidos de pessoa física. E aqui é importante a nossa conversa, porque entramos numa coisa que todo mundo detesta: malha. A malha começa aqui. A imprensa chama de malha fina, nós chamamos de malha fiscal, até porque tem outras malhas, tem malha débito, malha preenchimento, e a imprensa começou a ter mais razão hoje, porque ela está ficando com a malha cada vez mais fina, porque os cruzamentos vão, graças à tecnologia, se aprimorando a cada dia, né? Se eu recebo um rendimento de aluguel de pessoa física, primeira coisa, aliás, eu dou uma sugestão aqui, o Rosíris depois, se quiser, a gente conversa. Se eu fosse um profissional da área, eu faria um folderzinho, um papelzinho. A hora que a pessoa vai lá, coloca o imóvel, eu passaria umas orientações básicas, não precisa ser craque de imposto de renda, não, porque fazem muita coisa errada na hora de declarar esse rendimento e vão para a malha. Tá? A gente vai dar algumas dicas, se quiser construir um documento, depois estou à disposição para ajudar, redigir até, que eu acho que quem trabalha com prestação de serviço, a diferença é o atendimento, é o que você oferece. Que outras diferenças não são significativas. Mas essa atenção a mais, isso aí, para mim, é uma ferramenta de
vendas, de marketing, enfim, de qualidade no atendimento, e o nosso consumidor em todas as áreas, ele está mais exigente agora, é uma fidelização. Estou à disposição depois para fazer uma... Porque ajuda todo mundo, ajuda o seu cliente, que não vai cair na malha, ajuda nós, que não temos que ficar trabalhando malha, porque tem muito mais malha do que gente para trabalhar a malha. Para vocês terem uma ideia, Limeira atende 34 municípios. Até o começo do ano, nós tínhamos um funcionário cuidando da malha. Um. E malha não é coisa simples. Eu adoro estatística por causa disso. Agora temos 2, significa que subimos 100%. Mas 2 para 34 cidades, mais de 2 milhões de CPF, vocês concordam que é pouco, né? Então, é um negócio que o que a gente puder fazer, por isso que nós estamos chamando as entidades, as profissões, os órgãos que, de alguma forma, interferem nesse processo, para a gente, junto, construir uma diminuição, não eliminação, do chamado retrabalho. O que é malha? Retrabalho é alguma coisa que, em algum momento, tem um erro de informação, né? Recebido de pessoa física. Primeiro erro que o contribuinte faz, qual é? Coloca lá na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, porque ele colocou o imóvel na imobiliária. A imobiliária não é a pagadora dos rendimentos, ela é uma intermediadora que recebe do locatário, cobra a sua comissão, ela vive disso, e passa o valor líquido para o locador. Só. Então, ela presta um serviço, mas não é ela que pagou o rendimento. Quem pagou o rendimento? O inquilino, o locatário. Perfeito? Então, esse erro é um erro muito comum ainda. E naquela conversa inicial, no momento que o imóvel está vindo para lá, tranquilo, cabe a orientação. Provavelmente vai se evitar o erro. E não é pouco, tá? Ainda é um percentual alto. Lógico, a pessoa cai num ano, no ano seguinte ela já aprende, mas a gente quer evitar até esse primeiro ano, né? Então, recebido de pessoa física, primeiro, é o inquilino que pagou. Ele precisa do CPF do inquilino? Não. Quem precisa é a imobiliária. A imobiliária vai preencher a DIMOB e lá ela tem a identificação dos 2 agentes, locatário, locador, né? O inquilino vai preencher, eu citei há pouco, já expliquei o que é, mas a gente vai voltar agora, ele vai preencher o carnê-leão, sempre que, outra orientação importante para o papelzinho aí, a ser entregue para o novo cliente da imobiliária de vocês. Ele vai ter que fazer um cálculo, ele fazer e recolher, se o aluguel ou o somatório dos aluguéis, o plural que alguns usam é aluguéis, é muito feio, né? Mas existe, eu acho até que é mais correto, mas aluguéis mesmo. Somatório dos aluguéis recebidos, se passar daquela primeira faixa da nossa tabela mensal, hoje não, né? Está congelado já desde 2015, está na hora de mexer nisso, né? R$ 1.903,98. Passou disso, o contribuinte, de forma obrigatória, não é opcional. Ele tem que fazer o cálculo e, se o valor a pagar passar de R$10, recolher o seu DARF mensalmente. Quando? Último dia útil do mês seguinte ao mês dos recebimentos. Soma quando ele tem mais de um imóvel alugado. Pergunta que já pode aparecer. Mas ele tem jurídica e física, somos 2? Não. Para essa finalidade, ele soma os de pessoa física. Ele tem lá um imóvel de 1.000 alugado para uma pessoa física e um de 1.000 alugado para uma pessoa jurídica. Passou de 1.903 a soma. Só que ele não está obrigado, por quê? Nem a jurídica deu imposto, nem a física deu imposto. Oba, ele escapou do imposto? Não. Lá na declaração, a hora que ele colocar os 2, vai somar e ajustar, né? Por isso que a nossa declaração, a gente chama de declaração de imposto de renda, a imprensa chama, mas, tecnicamente, a nossa declaração chama-se declaração de
ajuste anual. É hora de eu ajustar aquilo que estava espalhado, tanto na área de receitas, como na questão de despesas, e ajustar. Por isso que existe restituição ou apagar. Restituição quando o ajuste demonstrou que eu paguei a mais. Apagar quando o ajuste demonstrou que, como eu paguei separado, agora é hora de pagar um pouquinho mais, porque mudou a faixa da tabela. Então, isso é importantíssimo. Recebido de pessoa física, carnê-leão. Outra coisa, muito comum, a gente atende direto. A pessoa pega comodidade, preguiça ou qualquer outra coisa, ele acumula e vai recolher ou no fim do ano ou próximo da data da entrega da declaração. Pode? Pode, Arnaldo? Não pode. Não pode. Tá ok? Nós temos, aliás, de novo, Arnaldo, a regra é clara. Nós temos uma determinação. O recolhimento do carnê-leão, ele tem um nomínio, recolhimento mensal obrigatório. E só existe coisa obrigatória quando o não cumprimento dela gera multa. Senão, não é obrigatório. Concordam, né? Nenhuma lei é levada a sério se não tiver penalidade. Infelizmente, isso aí não é Brasil, é o ser humano que é assim. Eu recebi lá os aluguéis, dentro da faixa de tributação. Não fiz o recolhimento. Vou lá e vou fazer o recolhimento um pouquinho antes de entregar. Posso? Pode. Só que cada mês tem que ser calculado isoladamente e com o seu acréscimo legal, multa e juros. Multa de 20%, juros Selic. Eu entreguei a declaração, não soneguei nem um centavo, informei todos os aluguéis recebidos, mas eu não paguei carnê-leão. O que vai acontecer? Quando você estiver quase esquecendo daquela declaração, ou seja, perto dos 5 anos, por absoluta falta de condição técnica de lançar de imediato, ele vai receber um lançamento chamado multa isolada, 50% desses impostos que não foram recolhidos mês a mês. E o lançamento está chegando. A Receita está fazendo a apuração, ela faz a apuração de um ano inteiro, vê quem não recolheu e manda o lançamento. Então, não é opcional o carnê-leão, ele é obrigatório. Rendimento recebido de pessoa física e a fonte pagadora é a pessoa física, que não precisa ser identificado. O carnê-leão é o somatório. O locador não precisa identificar. Se é de pessoa jurídica, a pessoa jurídica é a responsável por esse recolhimento. É ela que faz o cálculo e paga para o contribuinte o líquido do imposto de renda. Como que ela faz o cálculo? Pelo contrato, pelo bruto. Ela faz o cálculo pelo bruto, passa para o contribuinte faz a declaração dele. Código 3208, que a pessoa jurídica inquilina, locatária, faz o recolhimento e recolhe lá dentro das regras, acho que hoje é o último dia do segundo decêndio após o pagamento, salvo engano, mas tem regra, mas da jurídica. E como que a Receita fica sabendo? Ela entrega uma declaração chamada DIRF. Pessoa jurídica pagadora de rendimento entrega a DIRF. E imobiliária entrega aqui documento de MOB, onde ela informa que o locador recebeu aquele valor, e lá ela informa o quê? Ela informa também que ela descontou o X% referente à sua intermediação de negócios, à sua comissão. Perfeito? Data do recebimento, está lá no artigo 31, parágrafo 2º. Isso é importante também, porque pode definir o vencimento do imposto, especialmente no caso de locatário, pessoa física. Qual é a data? A data do recebimento é a data que o locatário pagou, não é a data que a imobiliária depositou na conta. Isso é importante, isso pode significar meses diferentes, ok? Esse é um detalhe que passa desapercebido, está literalmente na IN 1500. Data de recebimento é a data que o locatário pagou e não
a data que o crédito foi feito pela imobiliária para o locador. Por quê? Podem pensar, mas que maldade. Não, não é, porque o conceito do imposto de renda o imposto de renda incide sobre a disponibilidade financeira, econômica ou jurídica. A hora que o locatário paga, juridicamente aquele dinheiro já é do locador. Só falta um operacional, que é a imobiliária pegar e ir lá no banco fazer o crédito. Mas juridicamente ele já recebeu. Se já recebeu, é tributável. Fato gerador aconteceu. Então é por isso que a regra parece maldosa, mas ela está seguindo a norma geral do imposto de renda. Recebidos por não residentes no país. Nós temos uma instrução normativa 208 de 2002, parágrafo 3º do artigo 2º, tem uma obrigaçãozinha lá que diz o seguinte: você que está saindo do país, deve comunicar às fontes pagadoras essa situação, que você está passando da condição de não residente. Por quê? Porque o não residente passa a ter tratamento tributário diferenciado em relação ao residente no país. Um dos tratamentos diferenciados diz respeito ao aluguel recebido. Então, entre as fontes pagadoras, ou no caso aí uma responsável pelas fontes pagadoras, que deve receber essa comunicação, então na imobiliária de vocês tem que alguém atentar para esse documento, se alguém for entregar, tem que imediatamente passar para o setor que cuida do pagamento, etc., etc., porque é uma situação que muda completamente, e diz o seguinte: quando o beneficiário de um aluguel é um não residente, muda a regra de tributação e de vencimento. Qual que é a regra de tributação geral? Tanto recebido de física quanto de jurídica é tabela. Levo para a tabela, por isso que tem lá o 1903,98. É a primeira faixa da tabela, tributada a alíquota zero. A partir daí, você tem 7,5, 15, 22,5 e 27,5. O não residente, não existe tabela. É tributação exclusiva, é 15% sem tabela, e no CPF do procurador, e código específico, 9478. Não é mais 0,190, não importa que é de física ou que é de jurídica. 9478. Esse é o código de recolhimento. Por que isso é importante? A pessoa sai do país. Qual a finalidade da declaração de saída definitiva do país? Dizer para o fisco brasileiro: estou me tornando um não residente e, a partir desse momento, eu não entrego mais declaração aqui. Não significa que não há tributação sobre rendimentos, muito pelo contrário. Rendimentos de não residente têm uma tributação maior, mais onerosa. Mas significa que, a partir daquele momento, ele não entrega mais declaração. Isso significa dizer que todo e qualquer rendimento pago a ele tem que ser tributado na forma que nós chamamos de tributação exclusiva ou definitiva. Por quê? Exclusiva ou definitiva? Porque não tem ajuste. Pagou, pagou. Não vai ajustar na declaração, porque não há declaração. Esse 9478 é tributação exclusiva. Mais uma peculiaridade do aluguel do não residente: vencimento. O vencimento do aluguel do residente, quando recebido de pessoa física, que é ele que recolhe o imposto, é o último dia útil do mês seguinte ao do recebimento, ao da data que o locatário pagou. Perfeito? Conforme eu disse agora há pouco. Para o não residente, é data do recebimento, data em que o locatário pagou. Esse é um negócio complexo. Por quê? Porque se há uma defasagem no repasse, por conservadorismo, o procurador deveria pegar e recolher na data do vencimento. Aí ele se garante, aí ele está garantido.
Se houve atraso, ele antecipou o imposto. Mas, de qualquer forma, é data do recebimento. Nem um dia a mais. Recebe hoje, paga hoje, por ele ser não residente. Tributação do aluguel depositado em juízo. Se acontece o depósito de um aluguel em juízo, ele não há a disponibilidade econômico-financeira ainda e nem a jurídica. Por quê? O depósito em juízo, ele é uma garantia, está se brigando, não se chegou num acordo, tem um litígio. Fixa o depósito, é feito o depósito, a hora que resolver é que eu vou saber se aquele dinheiro é devolvido para o locatário, se é do locador, se o valor é aquele, enfim, vai haver uma decisão. Então, a disponibilidade só depois que se resolver a questão judicial. Então, quando há o depósito em juízo, não há tributação, porque não está disponível para o locador. Então, vai se dar a tributação no momento em que o valor for disponibilizado. Aluguel recebido acumuladamente, artigo 36. Nós temos uma nova figura que surgiu em julho de 2010, que se chama rendimento recebido acumuladamente. Foi uma grande briga do contribuinte, que ele entrava com uma ação judicial, trabalhista principalmente, reclamando algo que, por qualquer motivo, ele não recebeu no devido momento, se arrastava na justiça trabalhista por anos, e quando saía, o que acontecia? O imposto de renda tratava aquilo como se fosse rendimento de um mês. E, às vezes, era o acumulado de 60 meses, que é a média de recurso aí na Justiça Trabalhista, 5 anos, mais 5, 13º, 65 meses num só. É mais ou menos equivalente a dizer, eu estou te tributando 65 vezes mais do que eu deveria. Aí surgiu, com muita justiça, essa tese do rendimento recebido acumuladamente. Surgiu em julho de 2010, mas como o imposto de renda da pessoa física a gente chama de fato gerador complexo ou complexivo, ou seja, não é algo instantâneo, ele começa em 1º de janeiro e só termina em 31/12. Tudo que vai acontecendo faz parte do fato gerador do imposto de renda. Por isso que a declaração tem que se chamar de ajuste, porque tem um momento que parou tudo, acabou o ano, eu tenho que ajustar, né? Aí, o rendimento recebido no ano de 2010, mesmo que antes de julho, da vigência da lei, passou a ser tratado também como rendimento recebido acumuladamente. Só que, quando surgiu a lei, era somente para rendimentos do trabalho e assemelhado aí entrando as questões referentes à aposentadoria. Em termos de espécie, rendimento de aposentadoria é um rendimento do trabalho. Só atendia a esses casos. Em 95, houve uma nova lei modificando e estendendo para todo e qualquer rendimento. O que o rendimento precisa ter para que ele seja tratado como rendimento recebido acumuladamente? Uma característica original de que ele deveria ter sido pago mês a mês, mas não foi. Por exemplo, aluguel. Então, um aluguel que por qualquer motivo para de pagar, entra com ação, aí sai lá 10 meses de aluguel, tudo de uma vez. É tratado como rendimento recebido acumuladamente, ou seja, o beneficiário não vai tributar os 10 meses como se fosse de um mês só. Ele vai dividir por 10 e depois levar para a tabela e aí fazer o cálculo. Tá? Então, o rendimento recebido acumuladamente vale para aluguel. Lógico, respeitando as regras. Só é rendimento recebido acumuladamente aquele que se refere a meses do ano anterior ao do recebimento. Do próprio ano não é rendimento recebido acumuladamente, porque está aberto ainda o fato gerador. Vai ajustar. Então, tem que ser pelo menos do ano anterior. Pode ser de 10 anos atrás, não importa se a ação judicial se arrastou. Mas, para ser considerado rendimento recebido acumuladamente, precisa ser pelo menos do ano anterior. Não pode ser do mesmo ano que nós chamamos de ano calendário. E esse último que eu estou aí tentando chegar numa conclusão sobre
Se alguém tiver depois, no final, a hora que a gente abrir para a fala, se alguém tem casos práticos e queira me passar alguma coisa, ou até alguma orientação vinda de algum órgão, eu estou aqui para ouvir. A gente está caminhando, como eu estou me aposentando, vou tentar deixar essa colaboração, levar uma sugestão da Receita, escrever alguma coisa, porque, analisando, eu achei algumas hipóteses, e quando você tem várias, você não tem nenhuma, você precisa ter uma só, né, para fazer a coisa correta, que é o aluguel garantido pela imobiliária. Eu não sei que termos vocês usam aí nos contratos, é aluguel garantido mesmo, né, ou garantia, que é o quê? O locatário não paga, a imobiliária honra o contrato, paga o locador e depois vai cobrar do locatário. Né? Que o negócio jurídico é locatário-locador, ou locador-locatário. Né? A imobiliária é uma intermediadora que oferece uma garantia. Né? Depois deem uma olhada lá numa das declarações específicas de vocês, que é a DIMOB. A DIMOB tem lá na nossa página perguntas e respostas. Eu acho que aqui, se alguém preenche a DIMOB, de vez em quando está lá vendo, pergunta número 70 trata disso. A pergunta 70 do perguntão da DIMOB diz respeito ao aluguel garantia pago pela imobiliária. E diz lá que a informação se dá no mês em que a imobiliária fez o pagamento. Ou seja, o inquilino já recebeu. Perfeito? O inquilino não, perdão. O locador, o proprietário, já recebeu naquele mês. A imobiliária vai se ressarcir, amigavelmente ou não, com o locatário. Mas aí é um outro problema, é um outro negócio jurídico que vai acontecer. Então, na DIMOB, quando a imobiliária paga como aluguel garantia, ela já deve informar e, se ela informa, o beneficiário do rendimento, o proprietário, o locador, já deve tributar esse rendimento. Em nome de quem? Da imobiliária? Não. Esse que é o problema. Não há negócio jurídico, no sentido de pagamento de rendimentos, entre imobiliária e locador. O negócio jurídico que há entre imobiliária e locador é prestação de serviço de intermediação de negócios, né? Administração de imóveis. Então, a informação vem, o contribuinte faz. O que vai acontecer? Com relação ao aluguel recebido, ele está informando para a Receita, a DIMOB confere, a imobiliária vai informar por que valor. Aí depois, no final, quando abrir a fala, se alguém tiver alguma coisa diferente que está fazendo, ninguém vai pegar o CNPJ de ninguém, pode me passar, que a gente quer entender como está sendo processado isso. Mas o que a imobiliária vai informar? Ela vai informar o valor bruto do contrato, menos, pelo menos, a comissão. Perfeito? Eu fiquei sabendo, aliás, vou adorar que vocês me tragam, a finalidade é técnica, é achar uma solução para isso, que, como a imobiliária, vamos admitir que seja pessoa jurídica o locatário, que aí o complicador é maior. A pessoa jurídica está obrigada à retenção. Que, quando é esse o caso, a imobiliária paga líquido do imposto, porque na hora que ela for cobrada a jurídica estará pagando o locador e não a imobiliária. Ele vai lançar na DIRF. Então, é esse imbróglio aí que a gente vai deixar as possibilidades, mas não vamos fechar, porque até não tem nada escrito, tem interpretações. Tá? Então, recapitulando, isso aqui é meio complexo. O aluguel garantido, momento em que a garantia é paga, tem que constar da DIMOB. Valor, nós vamos descobrir, quando eu abrir a fala, a gente vai descobrir como vocês estão tratando o valor. Informação que eu tenho, que o valor é bruto menos comissão, e que, quando é de jurídica, a imobiliária está descontando também o imposto, porque na hora que ela for receber, ela perde esse imposto se ela não descontar. A gente, daqui a pouco, chega nesse acordo. O problema é quando o locatário pagar a imobiliária e ele é PJ. Se for pessoa física, não tem nenhum efeito. Morreu aqui no primeiro momento, quando a garantia foi cumprida. Se ele é PJ, na hora que ele está pagando, ele não está pagando a imobiliária, ele vai ter que incluir na DIF. Talvez é isso que a Receita precisa
baixar uma norma e permitir que ele pague para mobiliário, enfim, precisamos ver, precisamos achar uma saída. O que vai acontecer nesse momento? O contribuinte já informou o rendimento, vamos admitir que demorou 2 anos. O contribuinte já informou o rendimento, já tributou, cumpriu a obrigação. Só que 2 anos depois, vai gerar uma malha para ele, porque a pessoa jurídica, locatária, vai informar que pagou para ele, mas não pagou para ele, pagou para a imobiliária. E os valores, em tese, não vão bater. Aí que está o imbróglio que eu prometo. Já acionei um colega que conhece bastante, mas chegamos em 2 hipóteses, não dá para bater o martelo, é algo que tem que ser escrito. A gente tem que resolver isso, porque é uma coisa que acontece com uma certa frequência. No momento, a vocês cabe cumprir a regra da DIMOB, que é o quê? Informar na DIMOB no mês do pagamento, que foi feito para o locador. Feito isso, a parte de vocês está correta. O valor que vocês estão usando, daqui a pouco a gente vai saber, aí nisso talvez a gente já comece a dar sugestões. Mas é um caso que precisamos de uma normatização, não precisa nem ser uma IN, de repente uma nota técnica, alguma coisa dizendo como deve se proceder. E, se for o caso, talvez aí precise de uma IN, mudar essa relação no segundo momento, quando é pessoa jurídica, porque essa malha é uma daquelas malhas inevitáveis. Vamos avaliar, prometo que antes de me aposentar, eu vou dar a resposta para isso, eu vou ajudar a se chegar numa resposta para essa situação. Estamos quase chegando ao fim. Já cansaram ou não? Vocês não estão com aspecto de cansar. Ninguém dormiu ainda, tá? Eu estou atento aqui, tá bacana. Agora a gente vai falar um pouquinho da própria declaração do corretor, e aí abre para perguntas, tá? Eu coloquei dos dois envolvidos aí, né? Principais e acessórias, para quem não está acostumado com a linguagem, nós chamamos de obrigação principal no direito tributário aquela de pagar, né? De cumprir uma obrigação tributária principal, significa pagar um tributo. E acessória, obrigação de informar. Então, todas as declarações são acessórias, são obrigações acessórias que, não cumpridas, se transformam em principal, porque você tem a multa, a penalidade pelo não cumprimento. Rendimentos do corretor de imóveis. Se recebidos de pessoa jurídica, é uma relação de trabalho com ou sem vínculo empregatício normal, né? Pessoa jurídica pagando pessoa física, o que ela faz? Leva para a tabela, retém 0,561 se tiver carteira assinada, 0,588 se for autônomo, e informa para a Receita através de DIRF, resolvido. E quando é recebido de pessoa física, aí nós temos uma modificação desde 2017. Quando recebido de pessoa física, corretor autônomo, sem CNPJ, ele tem que informar o valor recebido como carnê-leão, tem que fazer o seu cálculo e tributar o valor. E, na declaração de imposto de renda, desde o ano passado, nós passamos a exigir que o corretor de imóveis, que tem o código 355 como código de atividade econômica no imposto de renda, ele individualize também as suas fontes pagadoras. Então, quando ele coloca 355 lá no início, na página inicial do imposto de renda, a hora que ele vai para a ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física, abre para ele registrar cada um dos pagadores. Por quê? Para fins de cruzamento. Porque o pagador da comissão deve, não é opção, informar o pagamento efetuado com o nome e CPF do corretor na sua ficha de pagamentos efetuados. E aí é o momento que há o cruzamento entre as duas informações. Ele informa lá, não aparece o pagador da comissão, poderá ser intimado para a Receita e ele vai mostrar o recibo. O corretor está obrigado a oferecer, a imobiliária também, né, o recibo, comprovante
recebimento que ele teve daquela comissão, e o cruzamento se faz. Algumas profissões entraram nessa lista. Já há 5 anos atrás, em 2012, não, 15, acho que não me ocorre agora, a IN Original, que passou a exigir, acho que é 5 anos mesmo, passou a exigir de médico, dentista, fono, audiólogo, terapeuta ocupacional, e a última profissão a ser advogado também, a última profissão incluída é o corretor de imóveis, e o objetivo é cruzar informações. Estamos quase chegando ao fim para as dúvidas cruéis de vocês. Declarações das imobiliárias, de MOB, ela está normatizada na 1115 de 2010. Eu dei uma olhada no perguntão, está bem bacana o perguntão da DIMOB, então, praticamente toda e qualquer dúvida, se vocês derem uma olhada lá no Perguntas e Respostas, vocês vão dirimir a dúvida. É obrigatória, é fundamental o preenchimento correto, porque é a DIMOB que tira o contribuinte da malha. Ou o preenchimento incorreto dela leva o contribuinte para a malha. Aí eu coloquei lá DOI com uma interrogaçãozinha. DOI é uma declaração imobiliária, mas é da imobiliária? Não. A DOI quem faz é o cartório, né? A DOI é Declaração de Operações Imobiliárias, lógico que tem informações similares ou a mesma informação que está na DIMOB também, caso de incorporação, etc. Mas a DOI é uma declaração dos cartórios, mas que envolve operações imobiliárias. É um documento que também é cruzado pela Receita para obtenção de informações. Questões importantes, eu coloquei lá malha fiscal, que bicho é esse? Bom, malha fiscal é quando uma informação que o declarante traz, no caso aí, o locador, não bate com a informação que a outra parte nos passa, através de declarações. Por exemplo, a DIMOB não bate o valor informado na DIMOB, como o valor recebido pelo declarante, com o que ele colocou. Algumas questões importantes aqui que reduzem a malha. Primeiro, legalmente, quando eu tenho um bem comum, a regra geral é um bem comum, o bem é indivisível, tá? O bem comum é indivisível. Não dá para dizer que um bem comum, esse pedaço é de A, esse pedaço é de B. Os dois têm a mesma propriedade e posse do todo, e na proporção obrigatória de 50-50. Isso é bem comum. Entretanto, o rendimento produzido por um bem comum, ele é, regra geral, dividido 50-50. Essa é a regra geral. Então, se marido e mulher que possuem um imóvel alugado e é um bem comum, regra geral, deveriam declarar 50-50. E é fundamental, ou seria fundamental, que esse contrato refletisse isso, para que a DIMOB já informasse 50-50. Perfeito? Opcionalmente, um dos dois declara o 100%. Então, esse é o segundo campeão de audiência das nossas malhas, aluguel. Aluguel dá muita malha, especialmente por isso. Não significa que a imobiliária está fazendo tudo errado. Tem erro? Tem. Mas significa também, e aí também não há nada de ilegal nisso, qual é o momento que o contribuinte decide como ele vai declarar o aluguel? Na hora que está fazendo a declaração. E isso está dentro da lei, é ali que ele decide. Só que se a decisão dele, no momento do preenchimento da declaração, está diferente do contrato lá na imobiliária, a DIMOB não vai bater com o que ele informar na declaração. E os dois vão para a malha, marido e mulher, quando declaram em separado. Ok? A gente levou algumas sugestões, acho que daria para o processamento fazer alguma coisa diferente, só que a nossa declaração não tem informações suficientes. Eu continuo levando a sugestão, mês que vem estou de novo lá, em Salvador, que é desenvolvido
ou são desenvolvidos todos os aplicativos do imposto de renda, que o SERPRO, que é a nossa entidade de TI, de tecnologia da informação, tem unidades em São Paulo, Rio, Brasília, Salvador. Salvador é a unidade que cuida do imposto de renda. Eu tenho levado uma sugestão agora, eu sou do tempo do papel, no tempo do papel você não podia nada, por quê? Porque não cabia, senão ia virar um livro, né? Você não podia. Agora, o eletrônico não tem mais essa limitação. Na minha visão, vai ter chiadeira? Vai. Tem gente que adora chiar e criticar, mas isso beneficia o declarante. Lógico que a Receita tem seu benefício. Quanto mais informação ela tem, menos ela permite que o outro lado não cumpra a sua obrigação, sonegue. Mas o benefício para o contribuinte é claro. A gente precisa ter, na primeira página, lá nos dados iniciais do contribuinte, regime de casamento ou de união estável. Porque essa informação é fundamental para eu entender que aquele bem pode ser dividido. Se eu tiver essa informação, ela for uma informação processada, eu consigo, via processamento, descobrir, opa, não tá, ele está declarando só metade. Vou lá e vejo no CPF da esposa, porque ele informa o CPF da esposa. Se ele informar o regime de casamento, eu tenho a solução para esse caso. Então, é um tipo de malha que a gente conseguiria resolver. Tá? Mas são ideias, dependem de N outras questões. E, por fim, lembrar que nós temos alguns casos em que o contribuinte se equipara à pessoa jurídica por prática de operações imobiliárias, e é importante dar uma olhadinha, se vocês buscarem na internet vão achar, Lei 4.591/64, e está no regulamento do imposto de renda nesses 3 artigos, que são os 3 casos que equiparam. Via de regra, a pessoa vai lotear uma área, e se ela está loteando, é diferente dela vender a área e o desmembramento ocorrer através da construtora incorporadora, aí é outra coisa, ela vendeu a área inteira. Ela própria faz o desmembramento e vende, ela se equipara à pessoa jurídica, tá? Se ela própria comercializar ou contratar um corretor ou imobiliária, ainda assim, quando esse corretor ou imobiliária age em nome do proprietário que está desmembrando, ele estará se equiparando. E, no caso, inclusive, de imóvel rural, que é muito comum virar loteamento, né? Passou de 10 unidades, quer dizer, o desmembramento passou de 10 unidades, está caracterizado um loteamento e equiparando essa pessoa à pessoa jurídica. Aí deem uma olhada lá que tem consequência, ela tem que abrir CNPJ, e não só isso, né? Sobre o aspecto de planejamento tributário, inclusive, é muito menos oneroso para ela tratar os seus lotes como mercadoria do que pagar ganho de capital em cada uma, né, Bob? É muito mais vantagem que se constitua um CNPJ para comercializar aquelas unidades, porque a própria tributação ela é bem menor do que a tributação do ganho de capital. Eu acho, salvo engano, esse é o último slide, e é mesmo, eu estava bem com sono nessa hora já, mas ainda consegui lembrar que era ele. Eu abro agora para perguntas, qualquer assunto relativo ao que eu disse, ou mesmo algum outro assunto afeito a vocês ou não, mas que seja da Receita Federal. Walter, a pergunta é o seguinte, na parte da permuta, sempre viável estar conversando com o contador em virtude da data, se ela é benéfica ou não a ser feita a permuta, porque muitas permutas podem prejudicar a parte tributária para o contribuinte, ok? Eu gostei da pergunta, isso é interessante, tá? É algo também que eu acho que a gente devia escrever no nosso perguntão, conforme foi dito no início, já há 7, 8 anos, eu faço parte do grupo que elabora e revisa o perguntão. Não sei se alguém aqui já usou, quem é contador, sim, mas temos 704 perguntas devidamente respondidas com capitulação legal,
sobre o imposto de renda da pessoa física. Eu perguntar a pessoa física, ele é campeão de audiência, tem muito uso, muita baixa. E essa questão não está escrito lá, é uma interpretação, mas a gente precisaria caminhar para isso e escrever. O que acontece? A permuta sem torna, você não tem imposto, mas ela é uma operação imobiliária, como se eu fizesse uma compra e venda, ou venda e compra, como o cartório chama, cruzada. Concorda? Então, quando eu faço uma permuta, a data de aquisição daquele bem permutado é a data da operação. E, como eu não fiz nenhum cálculo de ganho de capital, eu posso estar permutando um bem sem atualizar o valor, e a data de aquisição dele é antiga, e eu estou abrindo mão de todas as reduções e até isenção que possa haver naquele bem. Então, esse é o toque que o Bob deu. É muito interessante isso, porque a permuta muda a data, sim. Houve uma operação imobiliária, uma forma de alienação, é sim uma forma de alienação, só que por permuta. Eu cruzo num único documento, aliás, a escritura tem que ser de permuta, né, quando lavrada, seja no ato ou posterior, e a data de aquisição para os dois é a nova data. Se o bem estava muito defasado no meu patrimônio, era mais interessante fazer uma venda e compra cruzada e atualizar, porque aí eu estou recebendo o bem com o custo atualizado. Na minha próxima operação de venda, eu não vou pagar o imposto inteiro, né? Eu estou abrindo mão das reduções. Muito bem lembrado. Gente, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, espero que alguma coisa tenha ficado de informação útil. Essa intenção da Receita de se aproximar do contribuinte, do usuário dos nossos serviços, e não apenas, no caso de vocês, usuários, como fornecedores de informações relevantes para o contribuinte em geral, a gente, sempre que possível, vai fazer isso, porque os dois lados ganham. Especialmente os que são de Limeira ou das imediações. Nas segundas-feiras eu tenho o meu plantão fiscal aqui. Pessoa física é o que sobreviveu, é o único que tem pessoalmente ainda, os demais já foram extintos, já são por outros caminhos, e a gente está à disposição para auxiliá-los aí, tentarmos os dois lados ganhar eficiência no nosso trabalho, tá bom? Agradecendo as entidades, vão falar também? Então, eu vou falar tchau, mas eles não vão embora, tá? Agradecendo a atenção, a paciência de vocês, muito obrigado ao Cresce, que fez toda a parte de inscrição, enfim, e que a gente continua à disposição. Obrigado.